Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler do versículo 1 até o 12. Vamos lá? A palavra de Deus fala assim: Ora, irmãos, quando a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, por isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, depende da sua versão, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Muito bem, podem sentar, amados. A apostasia dos últimos dias. Nós vivemos uma época de uma geração de pessoas que, vez por outra, alguém pergunta: qual será o sinal de que Jesus está voltando? Será que o anticristo já está por aí? Na verdade, a Bíblia fala que haviam anticristos, vem um e depois vem o outro. Aqueles que são contra Jesus, contra as coisas de Deus. Sei lá, algum político dessa época, será que é um homem da iniquidade? Irmãos, essa não deve ser a pergunta. A pergunta é: no final dos tempos, eu permaneço firme? Chegando ao final dos tempos, eu preciso entender a necessidade de permanecer fiel a Jesus, independente do que aconteça. Eu não devo estar preocupado: será que A ou B? Será que a inteligência artificial é a besta? Irmãos, fala que muitos vão adorar, né? Será que já tem gente que adora a inteligência artificial? Ficam admirados e maravilhados com tanta coisa.
que ela pode fazer. Estão se descobrindo esses dias que ela tem tomado algumas atitudes meio que independentes, invadindo alguns computadores, agindo de alguma maneira. Eduardo, está aqui, ó. Se estiver procurando a mãe, está ali. Será que é a besta? Não sabemos. Mas a nossa preocupação não deve ser essa. Porque, irmão, mais cedo ou mais tarde, a besta vai estar aí. Mas eu quero dizer um negócio para vocês. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Qual é a vontade de Satanás? Qual é o número da besta? Todo mundo sabe, né? Um dia um irmão veio a conta de água 6,66. 666. O irmão pegou a conta de água, correu para o pastor dele e disse: pastor, e agora? Eu pago essa conta ou não pago? 6,66. O pastor disse: irmão, é o seguinte, se você não pagar, vão cortar a tua água. Isso eu tenho certeza. O número da besta é 666, e a Bíblia deixa muito claro, e diz lá em Apocalipse o seguinte: é número de homem. O número da besta é número de homem. Irmão, se você entender o que eu vou te falar agora, vai dar um boom na tua cabeça. Presta bem atenção aqui, segura aqui. 666. Alguém já disse assim: o número de Deus é o número 7. Não, não é que o número de Deus é o número 7. É que o número 7 é um número que significa na Bíblia completo. O homem foi feito em que dia? No 6º dia. O número 6 é um número de homem. Guarda isso aí. O número 7 é um número que significa plenitude. Uma semana tem 7 dias. A Bíblia diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Senhor escreve em Apocalipse a carta às 7 igrejas da Ásia. Será que só existia 7 igrejas naquela época? Ou há um significado em 7 igrejas serem escolhidas para receber 7 cartas do Apocalipse que ficaram registradas para nós? Se o número 7 significa completo, plenitude, um número que remete a algo centralizado em Deus, o número 6 significa o homem vivendo para o homem. 666. É você vivendo para você, para você, para você. Satanás não quer mais do que isso. Só precisa fazer sua vontade. Escolha satisfazer seus desejos. Satisfaça a sua vontade. Uma vida centrada no eu, no eu, no eu. Então, nos últimos tempos, como as pessoas viverão? Querendo fazer apenas a sua própria vontade. Apostasia. Essa semana eu fui com as crianças lá no circo. Eu não sei se vocês já viram nas redes sociais aí, o pastor de vocês requebrando lá na frente, em cima, lá no circo, na plataforma lá. Vocês viram, não? Gustavo hoje me pediu o vídeo. Eu falei: não, Gustavo, eu não vou mandar. O palhaço fez uma brincadeira, chamou 4 pessoas na frente e deixou a minha pessoa por último. E aí cada pessoa ia imitar um instrumento, e a última pessoa, que era eu, ia imitar um instrumento, e no final dar uma requebradinha. Eu digo: é brincadeira, ficou bem para mim. E aí no final eu toquei o instrumento, simulei tocar o instrumento, no finalzinho eu fiquei em pé parado, né? Aí ele foi, pegou minha cintura e balançou assim. Quando terminou ali o show do circo, né? Ele veio falar comigo e disse: pastor, me falaram que o senhor é pastor, me perdoa. Eu digo: não, foi uma honra participar da apresentação. Mas, irmão, na hora que eu estava no circo, sabe o que eu pensei? Tem muito crente que não vai para a igreja. Eu não sei de ninguém, eu posso pregar tranquilo aqui,
que eu não sei de absolutamente ninguém que foi para o circo. Inclusive eu fui. Levei meus filhos, eles queriam ir. Mas tem gente que paga para entrar no circo, mas não vem num culto. Dificuldade para vir num culto. Fica em casa. Os seres humanos fazem aquilo que eles sentem vontade. E a Bíblia diz que seguir Jesus é negar sua própria vontade. Eu achei caro pagar para entrar no circo. Mas paguei R$40, Maurício. Mas tem crente que não tem dificuldade de ir para o circo, mas tem dificuldade de dar uma oferta. Tem dificuldade de ajudar alguém. Por quê? Porque se for para mim, eu faço um esforço. Se for para os outros, se for para mandar uma oferta para missões, eu mando R$5. Lá para a África, que está precisando, eu mando R$5. Mas para mim, se a tela do meu celular quebrar e ela for R$300, eu arrumo no mesmo dia. Eu estou exagerando aqui? Ou nós vivemos um evangelho em que está mais centrado no homem? Você ouve pregadores na internet, se é que você ouve alguma pregação na internet? Você ouve pregadores que pregam coisas que te incomodam ou coisas que te agradam? Nos últimos dias, os homens buscarão pregadores, ouvir palavras que sejam lhe agradáveis. Se tiver um show ali de um homem que faz coisa engraçada, Tom Cavalcante, não sei nem se ele atua ainda, mas Tom Cavalcante fizer um show ali num lugar aqui para pagar, os crentes vão lá, mas culto no outro dia eles não vão. Muitos. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. As pessoas abandonam a fé por muito pouco, ou por nada. Uma vida centrada no homem, que faz os seus desejos, e não uma renúncia para fazer a vontade de Deus. A psicologia é maravilhosa, mas ela precisa passar pelo crivo das Escrituras, porque senão a psicologia vai dizer para você: faça aquilo que você se sente bem, e qualquer coisa que te incomode, se livre disso. Não, peraí, está errado isso aí, porque a Bíblia diz para tomar cada dia a minha cruz e seguir Jesus. Então eu preciso pensar nisso. Essa apostasia, irmão, ela não acontece de um dia para o outro, é um processo de esfriamento, de abandono da verdade, um afastamento da comunhão com Deus. E essa apostasia, ela começa com engano. Olha os versículos de 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, isso aqui está falando dos últimos dias, e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, ou seja, Jesus vai voltar, nós vamos nos juntar com Ele. Aí olha só o que ele diz em seguida: que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Não, nós estamos perto. Se a apostasia é um pré-requisito para a volta de Jesus, nós estamos perto. Qual é o valor que poderiam pagar para você deixar Jesus? Quanto você receberia se alguém dissesse assim: olha, diga seu preço, que eu vou pagar para você deixar Jesus? Quanto que é o seu preço? Se alguém milionário viesse com muito dinheiro e dissesse para você: qual é o seu preço para negar Jesus, para abandonar Jesus? Qual é o seu preço para não ler mais a Bíblia, para não orar mais, para não ir para a igreja? Qual é seu preço? Certamente você responderia que não há preço.
Satanás não vai usar essa estratégia, porque ele sabe que fica muito evidente. O que é que Satanás oferece para você? Apenas conforto, comodismo, descanso. Não precisa buscar Deus, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa congregar, não precisa estar com os irmãos. Satanás te engana de graça, sabia? Não te paga nada. Olha que estratégia. Antes da manifestação do homem da iniquidade, vai haver uma grande apostasia. E a palavra apostasia significa abandono, deserção ou rebelião contra Deus. Como é que ela começa? Quando a palavra de Deus deixa de ser autoridade na sua vida e a opinião que você ouve das pessoas ou na internet se torna aquilo que vai dirigir sua vida. Quando é que ela começa? Quando a experiência vale mais do que aquilo que está escrito. Quando o pecado não incomoda mais. Lembra quando você se converteu, que qualquer coisa que acontecesse incomodava você, mas depois foi passando o tempo e você começou a fazer certas coisas e não começou a se incomodar mais. Quando é que a apostasia começa? Quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida e o homem passa a ser o centro. Pense nisso. O diabo raramente afasta alguém da igreja de uma vez. Primeiro ele afasta essa pessoa da Bíblia, depois da oração, depois da comunhão e por fim afasta completamente da fé, das coisas de Deus. Cuidado com isso. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a apostasia ela produz um esfriamento espiritual. Jesus advertiu, e por se multiplicar a iniquidade de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24. A iniquidade se multiplica e o amor se esfria. A iniquidade tem se multiplicado. Se você concorda, você vai entender que o amor também tem esfriado, de muitos. Como disse o irmão Jonas Serra numa canção, não é de todos, mas é de muitos. Aí ele diz, eu não vou permitir que o meu amor se esfrie. Enquanto o amor de muitos se esfria, o meu não vai se esfriar, ele diz. Então, irmão, pense nisso. Você não pode ser pego despercebido. O esfriamento espiritual é um dos primeiros sintomas da apostasia. Quando o coração se esfria, a oração, irmão, já se torna um peso. É ruim orar. Orar eu já não tenho prazer na oração. Fica difícil de orar. A leitura da Bíblia não tem mais prazer. Eu não gosto de ler a Bíblia. Servir a Deus parece um sacrifício. Ir para um culto se torna um esforço muito grande e não um prazer espontâneo. Sabe quando alguém se converte, irmão? Quando as pessoas se convertem, algumas delas me perguntam, pastor, por que não tem culto todo dia? Sabe o que os cristãos mais velhos fazem? Eles acham que 2 cultos por semana é muito. Aí eles vêm em um culto por semana, quando vem muito. Mas fala para o irmão que está do lado aí, não é com você não, porque hoje é quarta, fala com ele aí. Não é com você não que ele está falando, diz aí. Não é com você não. Não é com você não. Porque os que geralmente vêm um dia só por semana, é o dia de domingo, entendeu? E vocês estão aqui na quarta-feira, então não é contigo não. A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias, irmão. Atos capítulo 2, verso 45, 46. Todos os dias eles se reuniam de casa em casa e partiam o pão com alegria e singeleza de coração, e no templo também. No dia que não tinha reunião no templo, tinha nas casas. Eu imagino os cristãos do Novo Testamento dizendo, onde é que vai ser a reunião hoje? É na tua casa? Onde é que vai ser a reunião hoje? Onde é que a gente vai estar junto para se alimentar da palavra? Onde é que a gente vai se reunir?
todo dia tinha culto. Por que hoje não tem culto todo dia? Porque nós não temos tempo para aquilo que é mais importante. Teve um ano, quando eu era solteiro, que eu conversei com minha mãe e minha irmã, e eu disse, é o seguinte, vamos fazer um voto com Deus esse ano. O ano todo, nós vamos participar de culto todo dia. No dia que não tiver culto na igreja, nós vamos fazer um culto aqui em casa. E ela disse, está certo. Irmão, não importa quem estivesse em casa. Chegou isso, tá de noite já, aí eu aproveitava e eu achava bom que tivesse gente em casa. Nos primeiros dias sempre tinha gente em casa. Eu dizia, gente, nossa família decidiu fazer um culto todo dia que não tiver culto na igreja, e é uma alegria muito grande ter vocês hoje para participar do culto com a gente. Não, eu tenho que ir ali, não, mas é rapidinho, segura aqui, só um minuto. Eu ia no quarto, pegava um violão, eu já sabia tocar 3 músicas tocando violão, decorei as notas, eu sempre tive uma mente boa, eu decorei as notas de 3 músicas, todo culto era 2 músicas, né? Era uma, aí no outro dia eu repetia a outra e cantava uma outra diferente. Aí no outro já era a música que tinha cantado antes de ontem. E a gente lia uma palavra, compartilhava um texto, cantava uns 2 louvores. Irmão, foi um ano muito abençoado. Abençoado, eu digo, alguém pode pensar assim, eles receberam muitas coisas. Não, irmão. Quando terminou aquele ano, nós estávamos voando em comunhão com Deus. Mas foi tão gostoso, era prazeroso participar daquele momento. Eu me lembro que teve um dia, que já era 11, quase meia-noite, era 11 e tanto da noite. Todo mundo estava dormindo em casa. Eu estava lendo a Bíblia e de repente me deu um estralo. O culto não foi feito hoje. Eu falei, minha irmã sobrou, porque eu vou acordar ela agora. Fui lá no quarto da minha irmã, digo, mana, nós não fizemos o culto hoje. Vamos lá para o meu quarto. O culto agora. Quase meia-noite. Ela disse, agora? Eu digo, agora. Minha mãe estava dormindo, deixei minha mãe dormir, precisava de pelo menos 2 para fazer o culto. E ali nós lemos uma palavra, oramos juntos. Irmão, quando o culto deixa de ser um prazer, seu coração não está bem com Jesus. Ah, mas o povo que está cantando é fraco. Ô irmão, para com isso. Quem está adorando a Jesus, irmão, não está nem aí. A gente estava subindo a montanha lá, nos legendários, e os irmãos cantando, e eu João, tinha um pouco de dificuldade. Eu dizia, meu Deus, um está cantando numa nota, o outro em outra nota, tudo atravessado. Um cantando atrasado, outro adiantado, e um outro que estava na minha frente, não sabia cantar, ele esperava escutar o que os outros estavam cantando para a voz dele depois. Meu Deus! Mas irmão, mas havia algo gostoso de Deus, uma comunhão. Só sobe a montanha, irmão, se Deus der força para você. E é coisa sobrenatural. E é gostoso adorar o Senhor. Então, lembre-se disso. O coração se esfria quando o pecado deixa de causar tristeza em você. Uma das consequências do esfriamento é o abandono da comunidade cristã. É o afastamento. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, mas quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, estimulemo-nos ao amor e às boas obras. Quanto mais você vê que Jesus está se aproximando, mais eu preciso congregar. E o povo faz ao contrário, congrega muito quando se converte, e vai congregando menos, até parar. E tem uns que se o pastor não for atrás, não vai mais para a igreja. Acho que foi ontem, uma pessoa estava dizendo, tem tempo que eu vim para a igreja. Ainda bem que eu sou fleumático, se eu fosse colérico... Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, mas estimulemos ao amor,
Quanto mais se aproxima o dia, mais devemos congregar, e não menos, irmão. Tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Quem está perto de Deus deseja estar perto do povo de Deus, não é? O afastamento da igreja raramente é o problema principal. Geralmente é um sintoma de um coração que já se afastou do Senhor, da igreja. Eu não lembro se foi Spurgeon que a mãe dele deu uma Bíblia para ele e disse: filho, ou esse livro vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você desse livro. Você é alguém que lê as Escrituras com disciplina? Você é alguém que congrega, que jejuma? Eu não vou dizer jejuar com prazer, porque a Bíblia não diz para ter prazer no jejum, porque eu não tenho, eu detesto jejumar. Mas eu jejum por obrigação, é obrigação. Jejuar por semana, toda semana. Mas não deixe de buscar a Deus. Versículos de 4 a 7. A apostasia é alimentada pelo mistério da iniquidade. Olha só, irmão, que coisa interessante. Versículos de 4 a 7. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha só. Versículo 6. E agora vós sabeis que o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. É lógico que tem um tempo de cumprimento para cada coisa. Pois já o mistério da iniquidade opera, já está em operação, desde aquela época de Paulo. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. O mistério da iniquidade já opera, já operava naquela época, imagine agora. Mesmo antes da manifestação do homem da iniquidade, seu espírito já atua no mundo. Já tem muitos anos que isso acontece. O diabo trabalha silenciosamente, relativizando o pecado, enfraquecendo a autoridade das Escrituras, exaltando o homem acima de Deus, a vontade do homem. Eu, em primeiro lugar, segundo e terceiro. Nunca. Filhos que não se preocupam com o bem dos pais, pais que não se preocupam com os filhos. Alguns até se preocupam por um tempo, enquanto são pequenininhos, quando ficam maiorzinhos, já não se preocupam tanto. De Levítico que diz: chama arderá, de Levítico que diz: chama arderá continuará no altar e não se apagará. A responsabilidade de que essa chama esteja acesa continuará no altar e não se apagará. A responsabilidade de que essa chama esteja acesa, toda a responsabilidade é sua. Toda a responsabilidade é sua. E qualquer esforço para si, Deus. Vamos lá. Esse sempre foi o objetivo. Vamos lá. Esse sempre foi o objetivo de Satanás. De que o homem ocupe o lugar de Deus. Por isso, de que o homem ocupe o lugar de Deus. Por isso, Satanás está disposto até a fazer sinais e milagres, e fazer chover, e fazer luz brilhar, e fazer de tudo. Por isso que aqui Paulo está dizendo: olha, tomem cuidado com essas coisas. Cuidado, não fiquem preocupados, não fiquem admirados com tanta coisa. Cuidado com as coisas que acontecem, porque até milagres e sinais e coisas extraordinárias podem serem salvos, diz a Bíblia. Eles não foram condenados, irmão, porque foram enganados. Eles foram enganados porque rejeitaram a verdade. Deus os entregou ao erro, porque não amaram a verdade. Ame a verdade. Ame as Escrituras. Ame as Escrituras. Existe uma progressão. Existe uma progressão nesse afastamento, nessa apostasia. Rejeita a verdade, sua fé. Como é que está a sua fé? Lá em Judas está escrito, a nossa fé que de uma santos, devemos batalhar por ela,
Porque você não pode perder sua fé. Quer aumentar a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir o YouTube. Ouvir o Instagram. Escrito? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quer alimentar a sua fé? As Escrituras. Quer que o poder de Deus flua na sua vida? Oração. É oração e leitura das Escrituras. É a pipa com o vento puxando ela e a linha segurando. Não seja outros que permitem que a sua fé vá embora. O maior perigo não é deixar de conhecer a verdade. O maior perigo não é deixar de conhecer a verdade, é deixar de amá-la. Quem ama a verdade, defende a verdade. Quem ama as Escrituras, defende. Não é suficiente, ame a verdade, não apenas conheça. Vamos ficar de pé, queridos? Já estamos terminando já. Diga assim, graças a Deus. Vamos ficar de pé? Quer ver uma coisa? Tem gente que não está aqui hoje, mas amanhã eu vou ver lá em Luiz Eduardo no show. Sabia? Irmão, tu sabe que tu acha que eu me ofendo? De jeito nenhum. Eu fico com dó. Tem gente que não perde um dia de show em outra cidade, mas não vem para um culto adorar Jesus. Tu acha que eu me preocupo em falar? Irmão, não estou nem aí. Depois que a gente passa dos 45 anos, a gente não liga mais de ofender ninguém, não. Cadê o pessoal do louvor? Vem cá, João. Célia, Júlia. A preocupação dos crentes hoje não deveria ser assim, quem é o anticristo? Será que o 9 dedos é o anticristo? A pergunta não deve ser essa não, irmão. Deve ser, minha fé permanece firme nesse final dos tempos. Quando vier a apostasia, a minha fé permanece firme. A pergunta certa é essa. Eu estou firme ou eu deixei de amar a verdade? Porque você tem tempo para tudo aquilo que você ama, não é? Tudo que você ama, você tem tempo. Você deixou de amar a verdade? Como vencer a apostasia então? Permaneça na palavra, cultive uma vida de oração. Eu costumo falar, irmãos, algumas coisas até você percebe que eu repito, né? Mas não tem segredo não, as Escrituras é isso mesmo. Permaneça na palavra, leia as Escrituras, cultive uma vida de oração, permaneça em comunhão com a sua igreja, ame a verdade mais do que as conveniências, do que o conforto, e mantenha seus olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se tem alguém que você admira na fé, não há problema nenhum, mas se essa pessoa se afastar de Jesus, volte e firme o seu olhar em Jesus. Eu conheço um pastor amigo, que na época da pandemia ele desviou do Evangelho. Estava um tempo sem congregar, não podia ter culto, e ele um dia cometeu um deslize, se afastou de Jesus. Não, qualquer pessoa que não busque a Jesus está sujeito a afastar-se. Lembre-se de uma coisa: o leão não ataca a manada. O leão ataca aquele que está sozinho. E a Bíblia diz que o leão ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás está rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Por que ele fica buscando? Ele diz assim: quem é que está encontrando motivo para se isolar?
Provérbios 29:1 diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria está, irmão, em viver em comunhão com os irmãos. Cuidado, eu preguei uma mensagem aqui sobre quando o rei voltar, eu não lembro mais o tema, mas é na volta do rei, preparando o caminho do rei, acho que era esse o tema da mensagem. Qualquer lugar de destaque é perigoso. Se você se sentir maior do que alguém, melhor do que alguém, por qualquer coisa que seja, você está correndo um grande risco, porque na volta de Jesus todo alteiro será abaixado. Se você se acha mais inteligente, se você se acha mais bonito, se você se acha mais, tem condição financeira melhor, e por isso você se sente superior às pessoas, tudo isso é perigoso. Até se achar mais bonito que os outros é perigoso, porque você acha que qualquer pessoa que tem amizade com você pode ser por causa da sua aparência. Qualquer pessoa que tem uma condição financeira melhor pode ficar preocupado de que as pessoas que se aproximam dela é por conta de um interesse. Então, querido, não permita que nada distancie você do Senhor, da simplicidade do Evangelho. Busque a Jesus. Não permita que essa apostasia tome conta do seu coração. Portanto, irmãos, permanecei firmes, diz o versículo 15, né? A gente nem leu esse versículo. Antes, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Permaneça firme. Permaneça firme. Por que eu preciso falar isso, irmão? Porque está escrito. Se está escrito, você precisa ouvir. E se você ouve e toma essa atitude, você não vai passar por apostasia, você não vai perder sua fé. Atente para aquilo que está escrito. Fica firme, guerreiro. Fica firme, guerreira. O Senhor é contigo, mas permaneça firme. Fala com alguém aí, o Senhor acredita em você, fica firme. Fala com ela aí. Eu quero ler a última coisa aqui, antes da gente cantar. A apostasia não começa quando alguém deixa a igreja. Começa quando deixa de amar a verdade. E quando o amor pela verdade esfria, a comunhão com Deus e com a igreja tornam-se apenas uma formalidade. Por isso, enquanto o dia do Senhor se aproxima, o chamado da Bíblia, da palavra de Deus é claro: permaneça firme, ame a verdade e não abandone a comunhão. Vamos juntos, vamos buscar o Senhor juntos, vamos permanecer juntos. Ah, mas muita gente esfriou, e daí? Ore por ela, permaneça firme. Permaneça firme você. Tem que ter alguém firme para orar pelos outros. Vamos adorar o Senhor?